Você sabe o que é uma planta saudável? Ou uma planta doente e quais os sintomas envolvidos nisso? E você sabia que é possível e ultimamente mais viável do que nunca induzir a resistência das plantas para que elas não sejam atacadas por pragas e doenças? Então, tudo isso faz parte do processo sistêmico, entendendo a planta como um sistema vivo que tem capacidade de autocontrolar, de se autoconhecer. Nós já conversamos em outros momentos que a planta, então, ela envia informações para as raízes e lá nas raízes ativa a microbiota para retirar ou dissolver, disponibilizar elementos químicos e até moléculas orgânicas para entrar nas raízes, né? A boca da planta é a raiz, lembra disso? Então, entra pelas raízes e distribui por toda a planta. Então, tanto a parte química quanto a biológica tem a informação do que a planta precisa para ela se desenvolver e produzir o tanto que geneticamente ela tem capacidade. Interessante, né? Dentro desse processo todo, nós temos alguns micro-organismos que nós conversamos, já volta lá assistir, onde a gente falou também, num destes episódios da agricultura sistêmica, sobre os micro-organismos endofíticos. Muito bem, agora de conhecimento, né, de posse do conhecimento de que esses micro-organismos endofíticos podem estimular a planta a produzir antibiótico, vamos chamar desse jeito, né, para a gente entender melhor, para que ela fique saudável e que não fique aí disponível para as pragas e doenças. Muito bem, essa indução de resistência acontece justamente pelo equilíbrio da planta com o solo. Por isso é importante que a gente conheça. Tem outro episódio que a gente falou sobre as análises químicas da planta e do solo, para que a gente faça o nosso processo de reconhecimento. E também é interessante que nos cursos que a gente tem realizado junto com o professor Tomita, com o Gino e com vários outros professores, então a gente entendeu a importância de fazer análise do grão, para saber o tanto que o grão exporta de elementos. Muito bem, voltamos à condição sistêmica da saúde e da doença. Você sabe muito bem o que é sentir-se doente. E uma planta doente, ela não sai gritando de dor, né? Não tem problema. Essa planta, ela passa a expressar a dor do seu bolso depois, né? É você quem vai chorar depois porque ela não ficou saudável e não produziu o suficiente. Muito bem, esse é um pedacinho da história. E através da bioativação do solo, sim, você consegue disponibilizar nutrientes e alimentar a planta. Outra coisa interessante, faça análise do seu solo, análise geoquímica e mineralógica, nós já falamos em outros momentos sobre isso. Por quê? Quando você tem o conhecimento da mineralogia do solo e da geoquímica do solo, você sabe qual o potencial que esse solo tem enquanto minerais para disponibilizar elementos. Depois é que você vai adicionar algum adubo, seja ele qual for, nós não temos preconceito. Tá bom? Outra coisa interessante, essa indução de resistência acontece também no seu corpo. Você consegue fazer isso através de uma alimentação saudável e através, principalmente, presta atenção nessa informação, de pensamentos positivos. Verdade. Você pode sim controlar pragas e doenças das suas plantas através de pensamentos positivos. Por quê? Não é que só o pensamento positivo vai sarar. Não, você sendo positivo, pensando positivo, vai atrair pessoas, fatos e situações que vão fazer com que a sua planta fique perfeitamente viável economicamente, dá um superávit, né? Sobrando dinheiro no seu bolso, que isso atualmente é o mais importante. Certo? Então a gente vai falando mais sobre o sistema de produção que envolve o ser humano, o jeito de pensar, o jeito de agir e também
as plantas lá no campo, onde for, onde você consegue, de forma sistêmica, no sistema solo planta, no sistema solo água, planta, tudo é sistema. E isso tudo está guardadinho dentro de você, nas informações que você recebeu da sua família. E assim a gente vai seguindo, misturando todos os assuntos e chegando cada dia mais perto do centro da criação, que é você. Um grande abraço e até breve.